Olá, galera! Hoje estamos aqui, mais um episódio de Pod W. Estou com a minha dupla Camilota. Tempo que a gente não gravava juntas, hein? É verdade. E estamos com uma convidada muito especial. Ela é profissional da estética há mais de 15 anos, fundadora de uma clínica referência, presidente do Simbi e idealizadora do Enjoy Beauty. Empreendedora que construiu sua história com disciplina e constância e que carrega uma visão clara. Transformação de verdade começa na identidade e se sustenta no comportamento. Seja bem-vinda, Cássia Trotti. Oi, gente! Que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que esse papo vai ser sensacional. Ah, com certeza. Vai ser, sim. E então, para começar, vamos iniciar sabendo, né? Porque a gente te acompanha, sabe mais ou menos como é a tua história, mas gostaríamos que tu te apresentasse falando quem é a Cássia Trotti. Gente, então, quem é a Cássia Trotti, né? A Cássia Trotti é esposa do Guilherme, né? Mãe de pet, só por enquanto. Empresária aí, né? Eu amo essa... Eu comecei empresariando dentro da área da beleza, mas hoje ela se estende para outros projetos também, então assumimos aí a presidência do Simbi, que é o Sindicato Patronal dos Profissionais da Beleza e da Estética aqui, Vale dos Sinos, região do Paranhama também. E encabeço aí o Enjoy Beauty, que é o maior evento que nós temos no estado hoje, quando se fala de beleza, saúde e bem-estar. Então a gente tá aí a caminho da 4ª edição, né? Sou apaixonada por Jesus. Acho que poderia começar falando que eu sou apaixonada por Cristo. E com certeza dentro desse papo aí vocês vão compreender um pouquinho de tudo que ele fez na nossa vida. E faz ainda, né? Que legal. E, olhando para trás, o que tu considera, assim, que foi necessário para não ser apenas mais uma profissional no mercado? Eu nunca me preocupei muito com o ser profissional, confesso pra vocês. Eu acho que até hoje não é uma preocupação que eu tenho. Mas eu sempre me preocupei em ser uma boa pessoa, sabe? E aproveitar todas as oportunidades que eu tivesse. Então eu sempre fui muito de me entregar a qualquer projeto que eu abraçasse. Sempre fui dedicada. E eu acho que tudo que aconteceu na minha vida profissional e ainda acontece é resultado disso, assim, é natural, sabe? Acho que não tem acho que quando a gente é uma boa pessoa, automaticamente a gente vai ser uma boa profissional. E é o que eu busco, assim, em todos os âmbitos da minha vida atualmente. Perfeito. Esse equilíbrio. Perfeito. E dentro do que tu pode compartilhar com a gente, quais os planos para os próximos anos? Gente, muitos, vários. Eu sou sonhadora, né? Até antes de nós entrarmos eu tava falando. Eu sou sonhadora. E aí eu tenho um integrador na minha vida que é o Guilherme. Então eu brinco que os planos a longo prazo são deles. Os meus planos são todos a curto prazo. Eu gosto de pensar nas coisas e já ter uma data pra resolvê-las, assim, né? Mas a gente tem aí a expansão do Enjoy Beauty, né? Ele é um evento que hoje ele reúne aí em torno de 2.000 profissionais ano. E ele vai pra um tamanho bem maior. Ele vai... Ainda é uma surpresa, mas eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Ele vai se unir a uma grande feira que acontece no Rio Grande do Sul. Então, é um projeto que tende a crescer ainda mais. Tem a expansão da clínica. Hoje a gente se divide... Eu já me divido entre Novo Hamburgo e Brasília. Então, já é algo que a gente vem sonhando também em ampliar aí as agendas de Brasília, né? Na vida pessoal, gente, eu quero ser mãe. Eu acho que eu não escondo mais isso, né? Nas minhas redes sociais. Quem me acompanha já pegou, assim, que eu venho trabalhando a minha vida e organizando ela para que eu viva esse momento de uma forma um pouco mais calma, se é que isso é possível na vida de uma empreendedora. Mas eu acho que o meu maior... Eu tô com hiperfoco nisso agora, assim. Eu acho que por muitos anos eu foquei na vida profissional e automaticamente a clínica tá crescendo. A própria ida para Brasília foi uma aposta nesse quesito. O Enjoy, ele tá aumentando de tamanho. Mas agora acho que chegou a hora de aumentar a família também, né? Então... chegou perto dos 30, assim, bateu esse desejo. Então, Guilherme e eu, a gente vem cuidando da nossa saúde, organizando a casa, para que esse provavelmente seja o projeto dos próximos anos aí. Queremos legal. muito. Coisa boa. É o nosso também, né? É verdade. Estamos nessa fase também. Estamos vivendo essa fase. A gente já tá com todo mundo na nossa volta, né? Muitas crianças. Verdade. A gente sempre foi um casal rodeado por muitas crianças, assim. A gente tem 3 sobrinhos e tudo mais. Mas agora chegou a nossa hora, assim, acho que chegou o nosso momento de querer Mas é viver que isso. parece que quando a gente começa a viver essa fase, a gente vê muito, né? Sim. Meu Deus, parece que brota criança nascendo de tudo que é lado, assim. Hoje, inclusive, eu estava almoçando com uma amiga que tá grávida, descobriu há pouco tempo. E aí, hoje de manhã, eu fui na Renner comprar um presentinho, assim, pra levar, né? E aí, eu tava olhando as roupinhas de criança e eu, caraca, tô nessa Logo fase, será sabe? Daqui uns dias vai Tô ser nessa sempre fase, criança. tipo, as pessoas ao meu redor
Estão ficando grávidas? Não, eu brinco que eu estou dando presente com segundas intenções pros meus afilhados. Ó, isso aí vai voltar daqui 2 anos, tá? Eu vou escolher esse bebê conforto, mas esse aqui precisa me devolver. É verdade, tudo uma troca, né? Vamos poder até se trocar. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Cássia, tu comentou, né, na tua apresentação que tu é apaixonada por Cristo. E a gente vê, né? A gente acompanha, a gente sabe que isso permeia todas as áreas da tua vida. Eu queria que tu trouxesse, assim, o que ele representa. Óbvio que ele representa tudo, né? Mas em que sentido Jesus te inspira a ser uma pessoa melhor no pessoal, na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos e também no trabalho. Que eu acredito que seja uma das áreas mais desafiadoras, né? Da gente colocar esses ensinamentos em prática. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Sabe que eu nasci numa família cristã, pode-se dizer. Mas eu fui ter um encontro, de fato, assim, com Jesus de uns 4 anos pra cá, assim. E, na verdade, pra mim, Deus, enfim, sempre existiu. Eu sempre fui religiosa, né? Eu gosto de dizer. Mas eu deixei de me tornar uma pessoa religiosa de uns 4 anos pra cá, onde, de fato, eu perdi aquela distância que eu tinha de Deus e conheci um Deus próximo de mim, né? Foi quando eu entendi, de fato, Jesus como uma grande referência. E hoje é muito leve ser uma seguidora dele, assim, e principalmente no âmbito profissional, porque é a maior referência que nós temos, né? E até assim, na forma, eu escolhi trabalhar a área da beleza, então eu cuido do outro, né? E Jesus é cuidado total, assim, todas as histórias que a gente vê dele, tudo que a gente tem dele é desse cuidado, desse trato com pessoas. E eu vejo muito essa inspiração nele, assim, na forma de cuidar, na forma... Muitas vezes a gente escuta uma ministração no domingo, a gente acha que é pra gente, e durante a semana a gente encontra 1000 formas de aplicar ela num atendimento com o cliente, sabe? E lá na clínica a gente procura entregar essa atmosfera da cliente relaxada, ela descansada, ela se conectar com ela mesma, né? Dela ter aquele momento de pausa. E uma das coisas mais lindas, assim, que eu escuto no dia a dia é como é bom estar aqui. Tem alguma coisa aqui que eu não sei explicar o que é, mas a energia é tão boa. Daí eu falo, essa energia é o Espírito Santo. Então, a gente sabe que a gente tá, de certa forma, entregando isso. E muitas pessoas me questionam, às vezes, como expressar Jesus no trabalho? Daí eu falo, gente, na verdade, a gente não expressa no trabalho, a gente expressa na gente. Isso vai fluir ao natural, né? E em vários momentos a gente fica ali... Tem uma ação, às vezes não é uma ação tão legal. Eu já passei por várias situações assim que eu fechei a porta da minha sala e falei, eu acho que isso não foi legal. Teve uma situação agora, há poucos meses, assim, que chegou um entregador pra entregar algo e eles têm uma de perguntar quem é, né? Quem tu é? Tipo, era pra uma das meninas da equipe. E aí eles perguntaram, sim, qual é o seu nome? Eu falei, Cássia. Daí ele falou, o que você é dela, né, da colaboradora? Daí eu falei assim, eu sou a chefe dele. Ok, beleza. Fechou a porta e eu voltei pra minha sala. Não tinha ninguém viu isso, só eu. Aí quando eu entrei na minha sala, assim, eu escutei aquele, eu sou a chefe. Tipo, eu achei tão desnecessário, sabe? Foi meio que constrangedor, assim, pra mim. Eu escutei aquilo e eu... Na real, eu podia ter falado colega, eu podia ter falado tanta coisa. Por que eu quis falar que eu era chefe pro entregador? E aí eu comecei a me examinar. Eu disse, poxa Deus, se em algum momento tá rolando soberba aqui, né? Deixa eu me reorganizar. E talvez pra alguém que não tá ali o tempo inteiro em contato com uma inspiração como Cristo, isso ia passar batido. E tu é chefe mesmo, tá tudo certo. Mas aquilo fez eu me revisar em outras coisas da minha vida. Então, diariamente, eu percebo que Cristo, ele vem trabalhando em mim de uma forma diferente e usando muitas vezes coisas do meu cotidiano, do meu dia a dia, muitas vezes pra demonstrar a glória dele e, enfim, me capacitar pra ser uma pessoa cada vez melhor, sabe? Então a gente fica o tempo inteiro, assim, né? Cristo é de fato tudo, muito né? bom. Uma das coisas que eu ia te perguntar era justamente como aplicar isso no dia a dia dos negócios, mas tu já respondeu, né? De forma muito bela. E tem outra coisa também que também já culmina em uma das outras perguntas que a gente tinha. A gente precisa no dia a dia saber discernir o que é o nosso ego, muitas vezes, e interpretar os nãos de Deus que estão nos direcionando para talvez um propósito que a gente não imaginou que seria daquela forma. E eu imagino que na tua trajetória isso já tenha acontecido muitas vezes, assim, de tu querer muito uma coisa, mas talvez receber um não, e aí tu precisa ouvir aquele não e entender, mas por que tá sendo assim? E aquilo ali
talvez lá na frente que tu vai entender o porquê que aconteceu daquela forma, né? Uhum. Não, e acontece o tempo inteiro. Eu até palestrei esses dias em uma igreja e eu falei exatamente disso. Que Deus, ele me deu muitas coisas pelas quais eu não pedi. Tipo assim, hoje, eu acho que 75% da minha vida profissional é totalmente sonhada por ele, assim. Porque às vezes eu vejo os lugares onde ele me coloca, as oportunidades que ele gerou, os sonhos que ele gerou dentro do meu coração. Eu jamais imaginei ter um evento, quanto mais ele se tornar o maior do Rio Grande do Sul, eu jamais imaginei ter uma clínica, quanto mais uma clínica daquele tamanho, com aquela estrutura toda. Mas às vezes tem coisas que pareciam ser tão pequenas e que eu ainda oro e peço por elas pra Deus e ainda não aconteceu. E aí a gente se questiona, né? Poxa, Deus, por que eu não nessa área se tu já disse sim pra tantas outras áreas? Qual é o propósito que tu tem nisso, né? E de fato, sempre tem um propósito. E todos os nãos que a gente recebeu, quando vinha um sim, né? A gente olhava e falava, o sim veio na hora certa. Era pra ser agora. Conecta com algo que vai edificar a vida de outras pessoas na nossa volta, né? E vira e mexe isso acontece. Assim, eu e o Guilherme estarmos sentados com algum casal, começar a conversar sobre algo. E aí a gente poderia dizer assim, a gente já passou por isso e foi dessa forma. E essa espera tinha esse propósito. E talvez com vocês também seja da mesma forma. Então, de fato, Deus permite que a gente passe por diversas situações porque a gente vai se tornar um exemplo naquilo. Com né? certeza. E às vezes na hora é difícil de compreender, mas se a gente for olhar, todos os exemplos que a gente tem, pessoas que a gente se inspira, passaram por coisas que a gente julga muito difícil. Então, de fato, dentro das nossas dores, Deus tá criando testemunhos. E é isso, né? A gente é um testemunho vivo da grandiosidade dele. E nenhum projeto que a gente recebe um não hoje é um não por acaso, né? Sempre tem. Pra ensinar. Verdade. E tu fala muito que a saúde ela não é separada do trabalho, né? Como que essa mentalidade ela alterou o comportamento do teu time e a forma como as clientes enxergam a tua marca? Uhum. Sabe que eu tenho uma história bem legal, assim, com relação a isso e como a cliente enxerga. Às vezes a gente acha que a cliente não tá dando bola pro nosso descuidado com a saúde. Mas ela dá muito. Eu lembro que eu tive uma fase meio festeira, assim. Sei lá, eu devia ter uns 19 anos. Foi um ano da minha vida, assim, que eu decidi que eu ia ir pra festas, ia beber bebida alcoólica. Eu fui ter contato com bebida alcoólica quase com 20 anos. Tanto que eu não bebo, né? E as pessoas perguntam, tu não bebe por causa da saúde? Deu, não, gente, é que meu paladar, ele não é da bebida. Não é da bebida, não é pra mim, assim, tá tudo certo. Então, tá todo mundo tomando vinho na minha volta, eu tô tomando suco de uva. É sempre essas histórias. Mas teve uma vez que eu lembro que foi meu aniversário de 20 anos, eu fui comemorei ele numa festa de terça pra quinta, e eu cheguei de manhã pra atender a cliente com cheiro de álcool. E aí, a minha primeira cliente da manhã não veio. Ela tinha confirmado, mas ela não apareceu. E aí, quando eu questionei ela, oi, tudo bem e tal, né? Eu te aguardei às 8 horas, você não teve aqui. Ela, Cássia, que eu vi teus stories a noite inteira numa festa e eu achei que tu não ia estar tão bem assim pra me atender no outro dia de manhã. Então, como é um serviço relativamente com investimento alto e eu te escolhi por ser uma referência, eu quero que tu me atenda no melhor dia e não de virada. E eu tinha 20 anos, isso fazem 9 anos, praticamente, né? E desde aquele dia virou uma chavezinha na minha cabeça como tipo assim, não, peraí, o cliente ele se preocupa com o meu estilo de vida. Então, eu preciso, não que eu não possa me divertir, mas eu preciso achar o equilíbrio entre isso e o trabalho para não influenciar na forma como a cliente me enxerga. E passaram-se anos, eu sempre conto isso em equipe para as meninas nas reuniões, passaram-se anos e de 2 anos pra cá, assim, eu comecei a perceber a importância de cuidar da minha saúde e o quanto isso me conecta com clientes. Hoje a cliente da clínica, ela é uma cliente que ela busca esse equilíbrio entre saúde, beleza, bem-estar, espiritualidade. E ela quer pessoas que possam agregar na vida dela de alguma forma, que elas possam se identificar com isso. Então eu percebo que eu comecei a cuidar da minha saúde por influência das minhas clientes. Elas deitavam na maca, a gente começava a conversar, eu olhava, tipo, nossa, mãe de 3, médica, opera todo mundo, faz isso, como é que tu dá conta de tudo isso? Ela, Cássia, primeira coisa, a gente tem que estar bem de saúde, porque se a gente estiver doente, a gente não faz nada. E aí tu vê, né, saúde e tal, aí a gente começa a ver agora uma geração de mulheres com 30, mulheres com 40 que parecem ter 30, né? Aí tu começa a olhar, mas o que tá causando isso? O cuidado com a saúde, né? O zelo pelo bem-estar. E a gente começa a almejar as mesmas coisas. Então, o luxo, ele muda de figura. Antigamente, a gente queria
o carro que a pessoa tinha, a casa que a pessoa tinha. Hoje em dia a gente vive o luxo que eu quero o estilo de vida que aquela pessoa tem. Eu quero o corpo que ela tem, eu quero a saúde que ela tem, a disposição que ela tem. Eu quero correr 10 quilômetros que nem ela corre sem passar trabalho. Então, assim, mudou muito, né? A cultura, assim, num todo nesses últimos anos com relação à saúde. E eu comecei a entender que isso era muito importante. Então, mudou primeiro em mim. No ano passado, a minha meta pessoal era inserir a disciplina nos treinos de musculação, que pra mim são essenciais porque eu trabalho numa posição bem complicada durante todos os dias, assim. Então, sou uma pessoa alta também, então a minha postura tá ficando muito prejudicada. Tava tendo muita dor nas costas e eu comecei com essa finalidade, melhorar a minha performance em trabalho, em sala, né, em atendimento, que eu amo, eu não quero deixar de fazer nunca isso, mas a minha coluna precisa aguentar esse meu amor, né, pela profissão. E dentro desse cenário eu comecei a encontrar outros clientes, me identificar com outros clientes. A gente começou a virar quase que um clube, assim, que foi se encontrando na academia, uma foi motivando a outra, e eu comecei a gerar esse desejo no meu time, eu comecei a ver as meninas, elas começaram a me ver me alimentando melhor, e eu comecei a ver cada vez mais alimentos melhores, começou a aparecer fruta na geladeira da clínica, antes isso não acontecia. Né? Antigamente, no meio da tarde, eu via as meninas comendo pastel. Hoje em dia, eu vejo as meninas comendo um sanduíche natural. Então, assim, uma série de coisas. É um movimento muito... Aconteceu muito ao natural. Mas hoje a gente tem uma equipe extremamente saudável. E analisando como empresária, assim mesmo, quando a gente olha, inclusive, para o número de atestados, quando a gente olha para o número de faltas, muitas vezes, que as meninas tinham por problema de saúde, hoje a gente reduziu a quase zero, sabe? É muito esporádico uma colaboradora faltar porque tá gripada, porque ficou doente. E antes era uma coisa que a gente tinha muita recorrência. Mas todas as meninas estão ali, estão cuidando da saúde, uma vai motivando a outra, né? As que estavam acima do peso foram sendo motivadas por aquelas que já estavam tendo esse cuidado. Então foram conseguindo equilibrar tudo isso. E assim, pra mim, enquanto líder, é muito bonito ver que a decisão que eu tomei pra mim no ano de 2025 de cuidar mais da minha saúde reverberou sobre o meu time também, né? E a gente colhe frutos disso. E as clientes todas olhando pra gente falando, nossa, vocês estão todas mais saudáveis. Como é bom estar aqui na presença de vocês, né? Tanto que os nossos programas em equipe antes eram sempre comilanças. Hoje em dia a gente se reúne pra ir na Velocity, a gente se reúne pra correr, a gente se reúne pra fazer crossfit, pra fazer yoga. Tipo, a iniciativa que a clínica tem é voltada pra levar elas pra fazer uma atividade física. Então a gente tá sempre pensando em qual vai ser a próxima atividade física que a gente vai fazer de forma coletiva, sabe? E elas ficam naquela expectativa pela reunião geral, porque elas sabem que na reunião geral a gente vai praticar alguma atividade física juntas. Então, acabou que se tornou, assim, uma cultura da empresa. E era algo que eu nunca imaginei que eu ia viver em time. E hoje a gente vive no coletivo e é muito bom. Quantas colaboradoras tu tá hoje? Nós somos 18. É bastante. 18 Todas mulheres. mulheres. É, só o Guilherme lá de Bendito. Coitado, 18 TPMs. E ele te acompanha nesse estilo de vida, assim. Total. Na verdade, o Gui sempre foi muito saudável. Quando eu conheci o Guilherme, ele já não tomava refrigerante, ele sempre praticou atividade física, ele sempre gostou muito de praticar esporte, ele é extremamente ativo. Mas eu era meio tinhosa, assim, eu ia, daí desistia, daí às vezes comia uma semana bem, outras 3 semanas eu comia mal, né? O Guilherme à noite comendo marmita, às vezes eu pedindo pizza, assim. Mas tu sempre magra, né? Então, é que, olha como são as coisas, né? Eu tenho essa genética, pode-se dizer, né? Eu falo, eu não luto pelo meu corpo, né? Tipo, realmente meu pai era muito magro e eu herdei isso dele. Então, eu tenho, inclusive, uma tendência a emagrecer quando eu me estresso muito, quando eu tenho algum período de algum projeto muito importante que eu me dedico demais, eu tenho, inclusive, uma tendência a emagrecer rápido demais, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado. E aí, as pessoas sempre acham que eu sou saudável porque elas olham pra mim e veem o estereótipo de uma pessoa magra. Eu sempre falo, gente, não se iludam. Porque eu perdi meu pai com 44 anos, extremamente magro, visivelmente saudável, mas internamente completamente doente, né? A gente perdeu meu pai por câncer de intestino, era algo que poderia ter sido evitado se ele tivesse tido bons hábitos alimentares. Então, às vezes a gente olha um corpo magro por fora, né? E imagina que a pessoa é saudável, mas na verdade, né? Ela pode não estar saudável. Eu sempre falo, a obesidade, ela é uma doença visível. Né? E a magreza, ela às vezes causa na gente uma falsa ilusão de vida saudável, quando na verdade o corpo não tá saudável muitas vezes, né? E a gente fica, e eu tinha isso. Então eu sempre fui magra, aí eu ia deixando, entendeu? Não, eu sou saudável, eu tô magra, né? Tá tudo certo. E aí quando tu vai fazer os teus exames de rotina, quando tu começa a olhar as vitaminas, tu começa a se sentir mais cansada, que tu vai olhar, tu vê assim, meu Deus. Sabe? Isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá nada legal. E a gente começa a mudar. Aí hoje eu consigo olhar pra mim e me ver, não, eu sou uma pessoa extremamente saudável.
né? Hoje eu consigo, de fato, usufruir do meu corpo da melhor forma, né? Ontem foi, inclusive, eu fiz um post no Instagram falando no primeiro dia do ciclo e eu treinei super bem. Em outros anos da minha vida era, tipo, cólica, cama, chá. Tipo, não quero fazer nada, não conversa comigo, eu tô irritada. E ontem eu acordei disposta de manhã e disse como a gente muda quando tudo tá alinhado, né? Como é diferente quando a gente tá se alimentando bem, quando a gente tá cuidando da saúde. É verdade. E aí a gente tem uma entrega muito diferente em todos os âmbitos, né? Na vida pessoal a gente vai ser alguém melhor, nos projetos profissionais a gente vai ser melhor, com o outro a gente vai ser melhor. Porque a gente tá bem, né? E tá bem de verdade, não tá bem só externamente. E a beleza tem muito disso, assim, ela camufla muito, sabe? Então eu sei que ela é uma área que os discursos, eles são bem convincentes, porque tu olha uma mulher com um belo cabelo, uma bela pele, muitas vezes, maquiada, bem arrumada, né? Mas e o interno como tá? Né? Eu acredito nessa beleza funcional, de fato. A gente tem que estar bonito por dentro. Né? Não tem como... Eu falo no âmbito empresarial, não tem como crescer por fora e apodrecer por dentro. Né? Uma coisa tem que acompanhar a outra, assim. O empresário, ele tem essa questão de, muitas vezes, acelerar, pisa no acelerador para aumentar o negócio e a saúde, ela fica totalmente de lado. Esquece, né? Aí vem um burnout, vem uma série de doenças, aí tu para e, meu Deus, não compensou. Né? Então, esse equilíbrio, assim, é extremamente importante. E, com certeza, reflete em todas as pessoas à nossa volta. Equipe, família. Sim. Todo mundo entrou na linha. Vão se inspirando, né? Sim. E voltando a falar um pouquinho sobre o Enjoy. Explica pra nós o que é esse evento, né? Como é que funciona e como que tu gerencia essas demandas, sendo presidente do Simbi e a idealizadora do Enjoy Beauty. E a clínica. E a clínica, Ai, gente, é muito engraçado, né? Eu sempre fui muito centralizadora. E achava que eu ia ser capaz de fazer tudo sozinha, assim. Porque até um certo ponto eu fiz muita coisa sozinha. Na verdade, sozinha, nunca fiz. Mas talvez não dava os créditos para as pessoas da volta, né? E chega um momento em que tu entende a importância de ter pessoas, braços do teu lado, assim. Te fazendo crescer. Então, o Enjoy, ele é um projeto com 3 sócios, né? Então, é eu, o Guilherme e a Sharon atualmente. E eu tinha esse desejo de ter um evento voltado para a área da beleza que trouxesse a resolução de dores que eu tive, né? Quanto empreendedora da beleza. Só que eu não entendia nada de eventos. Eu entendia da minha área. Então, eu fui atrás de uma sócia, de uma parceira que entendesse do mundo dos eventos. E aí eu disse, bom, eu tenho idealizado na minha mente quais são os tópicos que eu gostaria de trazer, o que eu gostaria de trazer de conteúdos, mas eu não sei como organizar um evento. Então se une alguém que entende de evento e alguém que entende do setor, né? Sharon e eu. E o Guilherme, que é o integrador, então ele tá ali no meio sempre colocando as demandas pra rodar. E aí a gente criou o Enjoy num primeiro momento para ser um evento de beleza, onde a gente trazia essa parte de gestão, principalmente. Porque o profissional da beleza, ele é um excelente profissional, ele tem uma excelente rentabilidade, mas ele normalmente não sabe gerir o que ele ganha. E ele se coloca em situações bem complicadas, né? Por causa disso. Então, muitas vezes, as pessoas não têm nem dimensão de quanto um profissional da beleza ganha. Né? E o Guilherme, meu marido é engenheiro civil, e eu lembro que o Gui, quando ele começou a olhar as folhas salariais do pessoal da clínica, ele falava assim, não é possível, né? Eu sou engenheiro formado e tudo mais, e eu não ganho a mesma coisa, mas eu tenho a sensação de que eu vivo muito melhor. Falei, Gui, é porque normalmente, grande parte do setor da beleza não tem experiência com gestão. E ele viu isso na minha vida, inclusive, quando ele me conheceu, né? Eu já ganhava muito bem, eu trabalhava muito, mas eu era péssima gerindo os meus recursos. E me colocava em situações bem complicadas por causa disso. E aí nasceu o Enjoy para resolver essa dor, né? Então vamos levar algo além da técnica pro profissional, né? Além das habilidades que ele precisa ter para fazer sobrancelhas, para fazer pele, para fazer nanana, a gente quer entender como que ele gere o restante da vida dele. E aí, com base nas dores que eu tinha passado, a gente começou a trazer palestrantes que falassem sobre isso. E a primeira edição ela foi um sucesso. Aí na segunda edição, a gente entendeu que as pessoas cuidavam muitas... Tá, beleza, aprendi a gerir meu dinheiro, mas eu não sei gerir minha rotina. Eu ainda não consigo cuidar da minha saúde. Eu tô lá trabalhando 16 horas por dia, muitas vezes, passando o dia inteiro sem me alimentar, passo tomando café preto e almoço e janto no final do dia. É umas coisas meio loucas, assim, porque essa é a rotina, muitas vezes, de um salão de beleza de alta intensidade, com uma intensidade grande de trabalho. E pro profissional da beleza isso é normal. É normal se alimentar mal, é normal ter que comer em 3 minutos entre uma cliente e outra. E a gente começou a perceber de novo que a gente precisava trazer outros tópicos. Então, chegou um momento que eu falei assim, não tem mais como a gente desmembrar a saúde da beleza.
não tem como enxergar as coisas como coisas individuais. Uma coisa complementa a outra, né? Não tem como alguém que não é saudável querer ser bonito, não tem como alguém bonito não querer ser saudável, né? E aí o bem-estar entra nesse contexto todo, né? Porque hoje em dia, a gente, quando uma cliente busca a beleza lá na clínica, ela também busca o bem-estar daquele momento. Então, uma coisa foi encaixando a outra. E aí, nós optamos por, então, transformar o Enjoy num evento a partir da segunda edição, que trazia saúde, beleza e bem-estar no âmbito empresarial. E a gente foi trazendo palestrantes e nomes que eram referência nisso, que foram mostrando, de fato, como potencializar tudo isso através do equilíbrio dessas três coisas, né? E foi um sucesso, assim, a gente teve um retorno muito positivo das marcas, né? Encaixou muito com essa linha do wellness. A gente entendeu muito que esse é um momento que, graças a Deus, está em ascensão e que tem que permanecer em ascensão, porque, de fato, é muito bonito e é muito valioso quando a pessoa começa a entender o valor de cuidar da sua saúde, né? E não só da parte externa do nosso corpo. E como que a gente faz rodar tudo isso? Primeiro, são 3 sócios envolvidos, então a gente tem as partes bem delegadas, né? Eu sou responsável pela comunicação do evento e as conexões com os palestrantes. Aí a gente tem a Sharon, que é organizadora de toda a parte de organização do evento feita por ela. Então, ela define uma série de coisas, ela visita os lugares, ela bate o martelo nas decisões que envolvem toda a infraestrutura do evento e na parte comercial também. E o Gui entrou para somar junto nessa parte comercial. Então, quem traz as marcas para dentro do projeto, quem apresenta o projeto para as grandes marcas, quem pensa nas conexões que vão fazer sentido, então é o Guilherme e a Sharon, né? E eu tô ali como um corpo político, né, vestindo de fato a camiseta do Enjoy, conectando ele em quem precisa ser conectado, definindo quais são seus conteúdos, definindo quem vai estar em palco, definindo o que faz sentido profissional da beleza, saber naquela edição, entender naquela edição. Então eu tenho que estar muito de olho e muito atenta à forma como o mercado se movimenta para fazer decisões bem assertivas, porque ele é um evento grande, então a gente não pode errar, né? A gente tem que, de fato, trazer para o palco coisas que as pessoas queiram estar vendo. Então eu passo o ano inteiro ali de olheira. Tá? É uma vez por ano? É uma vez ao ano. Isso aí. Geralmente acontece em que mês? Sabe que ele sempre acontecia entre maio e junho. E esse ano, pela primeira vez, ele vai ser em outubro. A gente vai fazer um teste, porque como a gente tá fazendo essa transição aí, né, de tamanho de evento, surgiu essa oportunidade de fazer em outubro, então nós faremos um teste, assim, pra ver como que o público do setor vai se adaptar ao mês de outubro. Até por causa da questão das chuvas também, né, a gente teve muitas essas mudanças, não sei se vocês lembram, mas o Enjoy, ele foi uma semana antes das enchentes do Rio Grande do Sul, então, assim, a gente desviou por dias, né? E aí hoje nos traz um pouco de insegurança realizar o evento no inverno novamente por causa dessa questão, né? Ainda tá muito inseguro e o período de chuvas, então a gente também fica oscilando a cada ano de acordo um pouco com as estações e tudo mais pra tentar organizar da melhor forma. Show. Isso. Tu comentou, né, da questão dos eventos e tu trouxe justamente o valor que isso traz pro profissional que participa. E a gente até tava falando, quando tu chegou, sobre a importância dos eventos. A gente tem feito alguns eventos, a gente teve... Quantos movimentos W? 1 ou 2? 2 movimentos W. Agora a gente tá com o Wake Up, que é uma parceria nossa com uma assessoria de corrida. A gente vai ter a segunda edição também. E a gente tem percebido que... Na verdade, é uma percepção minha, assim. A gente viveu durante muitos anos a onda da internet, né? Todo mundo... comprando cursos, até mesmo eventos online que tu comprava ali, 2, 3 dias de imersão online. Continuo achando legal, acho que é algo super válido. Mas principalmente de 2025 pra cá, 2025 e 2026, eu tenho percebido muito, assim, o movimento das pessoas querendo se reunir presencialmente para participarem de, seja eventos da sua própria área, quanto só curtir um sábado de manhã, tomar um café da manhã e fazer uma corrida. E acredito que o Enjoy tenha surgido também a partir dessa percepção de vocês da importância de ter isso. E eu queria que tu compartilhasse, assim, se tu... a importância dos eventos presenciais, o que vocês sentiram, assim, realmente dos profissionais que vêm, que participam. É realmente muito transformador, né? Sim, eu acho que nada substitui a conexão pessoal. A presencial, né? Nada substitui a conexão presencial.
nesses eventos, muitas vezes, e esses eventos voltados para a área da saúde são os melhores na minha concepção. Porque, tipo assim, já vem pessoas que têm o mesmo estilo de vida que o teu. Então, todo mundo que tá ali no domingo de manhã na corrida gosta das mesmas coisas. Gosta de acordar cedo, gosta de correr, se alimenta bem, curte família. Tu já vê que é o ambiente... Parece que tu encontra tua tribo, né? Quando tu chega num evento em que as pessoas têm o mesmo estilo de vida. Parece não, é de fato isso, né? Sim. E a gente vem buscando essa fase de... A gente tá nessa fase de buscar as nossas tribos, assim, das coisas que a gente gosta e tudo mais, né? Eu, quando tentei viver essa vida de balada aí de alguns meses, eu sempre me sentia perdida. Eu falo, tá, mas como é que vocês trabalham amanhã de manhã? Mas como é que vocês conseguem ficar de ressaca? Hoje em dia, meu Deus do céu, eu vou numa festa, não tenho onde sentar, eu já fico assim, tá, e que horas que vocês comem? Não, a gente não come, mas como que é possível? Sabe? A gente não come. Não era a minha tribo, né? Hoje eu brinco que faz muito mais sentido, assim, o que eu vivo. Então, os eventos presenciais, eles de fato nunca vão deixar de existir. E eu acho que nunca vão deixar de ser fortes, porque a gente tem uma tendência, quanto ser humano, a se conectar com pessoas que vivem as mesmas coisas que a gente, assim, se identificar e tudo mais. E os melhores negócios acontecem nesses eventos. As melhores conexões acontecem nesses eventos, principalmente nos despretensiosos, né? A gente sai pra correr e faz um negócio, né? Na academia, a gente conhece pessoas, se conecta com pessoas. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de estar num evento, eu me desdobro pra conseguir estar, assim, principalmente quando é num evento que faz meu estilo. Semana passada, eu deixei de atender sábado de manhã, remanejei algumas clientes, consegui levá-las para outro dia, porque eu queria participar do Line Games, que é um evento que a academia na qual eu treino faz, que é literalmente uma gincana de adultos. E foi muito divertido, sabe? Eu tava realizada, tipo, cara, é sábado de manhã e eu tô aqui fazendo cabo de guerra, sabe? Empurrando um carro, pulando corda, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu faço sempre? Não, é uma coisa que eu faço sempre, é uma coisa que eu faço a cada, sei lá, anos. Mas é muito bom quando acontece, a gente se conecta com pessoas, a gente conhece outros casais, a gente conhece pessoas que gostam daquelas mesmas coisas e dali saem grandes amizades, saem bons negócios. Então, pra mim, evento presencial, assim, é tudo de bom. E pra gente que se coloca no lugar de empresário é essencial. A gente tem que ser visto, a gente tem que estar conhecendo pessoas novas o tempo inteiro. E nada melhor do que fazer isso num ambiente que já é agradável pra gente, que já é de coisas que a gente gosta de estar, né? Então ali eu me sinto em casa, eu posso ser eu, todo mundo gosta das mesmas coisas que eu, né? Não preciso ficar pisando em ovos pra conversar, como muitas vezes acontece em alguns eventos voltados pra empreendedorismo, onde tu vai com aquele intuito de aprender sobre o negócio. Então, assim, esses eventos que tá rolando agora e que é uma grande tendência de mercado, que são mais voltados pro mundo wellness, eles são sensacionais pra conexão independente da área que tu seja, assim, tu vai... Até mesmo as marcas, né, estão se dando conta disso. Muito! Tu vê, tipo, a marca de creatina fazendo collab com a marca de Maquiagem. corrida, ou a marca de corrida, que nem, por exemplo, Fila fez collab com o Manocity. Tipo, as marcas estão vendo que precisam correr atrás disso também, precisam criar um laço além do preço e da marca em si, precisam conectar pessoas, porque senão... Sim. E sabe quando a gente criou o Enjoy? Eu lembro que eu tinha uma expectativa inicial de que as marcas do setor da beleza iam patrocinar o Enjoy. E na prática, isso não aconteceu. As marcas da beleza já estavam saturadas de eventos da beleza, e elas começaram a dizer não, não, não. E eu, meu Deus, quem é que vai patrocinar o evento? E aí um dia eu parei pra pensar, não, peraí. São 1.600 mulheres dentro de um evento. Essas mulheres, elas usam produtos de beleza nas clínicas delas? Usam, mas elas também usam roupa, elas também usam sapato, elas também usam acessórios, elas precisam de máquina de cartão, elas também... E aí a gente começou a ir em marcas que vendiam pro público final, mas não necessariamente eram do nosso setor. E deu muito certo, desde a primeira edição. Porque o pessoal chegava no evento e encontrava marcas diversas do seu dia a dia, da sua usabilidade na rotina diária, e não necessariamente do que era utilizado em balcão de atendimento, né? Então, já era uma visão das marcas que entravam pro Enjoy no sentido de, não, meu público tá lá, então eu vou. Ah, mas é um evento de beleza e eu sou uma marca de chimarrão. Mas as mulheres da beleza também tomam chimarrão no seu dia a dia, então acho que faz sentido a gente estar lá, né? Então, as marcas que têm essa visão, assim, elas acabam, de fato, transbordando para fora da caixa de forma muito mais rápida. E continuando falando ainda sobre tendências, como gerenciar uma clínica de um nicho, né? Falando nicho da beleza, que muda a cada
Eu ia dizer semestre, mas sei lá, acho que todo mês tem alguma coisa diferente. Como que faz essa gestão? Então, a primeira coisa, tem que ser um time inquieto. Todos ali precisam ter ciência de que nós estamos numa área que se movimenta a todo momento. Não tem como você querer ser da área da beleza, crescer na área da beleza e não ser uma pessoa inquieta que está buscando conhecimento o tempo inteiro. Porque, de fato, cada mês vem uma avalanche de novas informações, de novos produtos, de novas tendências. E a gente tem que estar o tempo inteiro antenado. Mas, principalmente, reconhecer qual é o nosso estilo também, né? Tem coisas que não vão ser pra gente, vão ser pra outras clínicas. Então, a Clínica Estética Cássia Trotti, ela tem essa visão voltada pra naturalidade, pro bem-estar, pra, de fato, tornar a mulher mais bonita, mas preservando as particularidades de cada uma delas. Então, a gente acompanha as tendências de mercado que seguem esse modelo. Né? Algumas tendências da beleza já não são para o nosso estilo de clínica, são para outros modelos de clínica. Então também isso é muito importante para a gente não dispersar com coisas que não são para nós, né? Nem tudo que o mercado lança faz sentido pra gente. Então a gente já entendeu de fato onde que a gente está posicionado, o que a gente quer entregar e o que faz sentido. Então a gente gira em torno dessas tendências. Mas as meninas precisam ser mentes inquietas. A gente tá o tempo inteiro trazendo novidade, o tempo inteiro uma joga a bola pra cima e fala, vi isso aqui, o que tu acha? Vamos atrás, vamos pesquisar, vamos estudar. A gente investe muito em treinamento coletivo, a gente investe muito em treinamento individual. As meninas estão sempre fazendo curso, a gente tá sempre viajando. Então, assim, isso é essencial. É uma prioridade desde que a clínica existe, né? Desde que eu era uma profissional autônoma, eu sempre investi em conhecimento técnico e hoje ainda mais. Né? Senão, de fato, tu vai ficando pra trás. Porque a clínica que abriu hoje, ela tá à frente de quem já tava daí, né? Porque ela entra com coisas novas. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar inovando. Até mesmo, tu falou assim, né, do posicionamento de vocês de ser uma clínica que traz mais a questão da beleza natural, que eu acho muito legal, inclusive. Até mesmo a questão do estilo, né, falando de ti, né, especialista em sobrancelhas, até mesmo o estilo das sobrancelhas, por exemplo, é algo que mudou muito, porque quando eu comecei a me maquiar, vamos lá, com 15 anos, a gente fazia aquela sobrancelha que tu passava Marcadérrima. Tu enxergava. Tinha que ser a sobrancelha primeiro. tu via a sobrancelha primeiro, assim, depois. E a micro, as micros também, né? Aquele desenho mais marcado e tal. E hoje tu já vê algo muito mais natural, as técnicas cada vez mais avançadas. Tu removeu a tua, não removeu? Sim, tu removeu a tua, isso né? Aí, fiz de novo. Hoje eu tenho uma técnica bem sutil, bem delicada, só pra cobrir as falhas de forma bem leve. E é engraçado isso, porque as clientes percebem isso em mim, assim. Eu normalmente não uso maquiagem no dia a dia, agora eu tô com filtro solar com cor aqui. Mas eu não uso maquiagem no dia a dia. Então, eu sempre falo para os clientes, vocês podem olhar pro meu rosto e, de fato, porque eu sou essa pessoa que busco procedimentos que me deixem mais bonita, mas que não me tornem uma escrava dele. Então, assim, eu não faço nada de alta manutenção, eu sou muito prática, né? Todo mundo acha que eu sou extremamente vaidosa. Gente, eu sou zero vaidosa. Eu me dedico bastante por ser da área da beleza. Então, existe uma dedicação da minha parte. Mas eu cresci com 2 meninos, sabe? Meu pai tinha oficina em casa. Então, assim, a feminilidade, ela demorou pra chegar na vida da Cássia. E hoje ela chega de uma forma muito prática. Então, o cabelo tem que ser prático, a pele tem que ser prática. Eu gosto de procedimentos que, por exemplo, eu tenho cor nos meus lábios, porque eu não uso batom. Então, essa corzinha que vocês estão vendo aqui, ela é realizada, né? A minha sobrancelha tem que ser delicada, mas ela tem que ser uma sobrancelha que fique bonita, com ou sem maquiagem, porque às vezes, na maioria do tempo vocês vão me ver sem maquiagem. Então, eu também tento estar bonita, mas sem perder essa questão da rotina e da praticidade, que pra mim é essencial, né? E os procedimentos da clínica também são assim. Então, a gente busca trazer muita praticidade para cliente. É aquela cliente que quer estar bonita todos os dias, mas não tem tempo de estar fazendo manutenção a cada 15 dias na unha, a cada 15 dias nos cílios, a cada 15 dias no lábio, sabe? E é algo natural, né? E algo que natural. Hoje em dia é o que mais as pessoas procuram, a naturalidade. A naturalidade. A cliente tem que... A pessoa tem que olhar pra ti. Tu tá mais bonita, mas não consigo dizer o que tu fez. Exatamente. Hoje eu atendi uma cliente de 47 anos que eu dava 38 pra ela. Eu falei assim, não pode que tu tem 47 anos. Eu tenho. E é uma mulher extremamente natural, bem preservada. Eu falei, nossa, que legal, que legal. E automaticamente todos os serviços que a gente busca fazem jus a isso, né? Assim como os meus parceiros de negócio também, né? Quando a gente fala em harmonização facial, em dermatologia, nos procedimentos de tratamento corporal, todos a gente acaba buscando a mesma coisa. Show, muito bom. Pra gente fechar o bloco de negócios, eu quero te fazer uma pergunta sobre negócios e a vida de casal, né? Porque tu e o Gui estão juntos nessa. Eu não sei, ele sempre fez parte ou ele
Ele se tornou parte depois, né? Ele começou a se envolver mais, como tu comentou ali. E a gente sabe que é um desafio, né? Eu digo por experiência própria. Eu e o Rafa, a gente trabalha juntos e a gente sabe... A gente lida muito bem com o dia a dia, mas às vezes acontecem coisas que é muito difícil tu não levar pro pessoal também e acabar não misturando as coisas, né? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Terapia de casal. Os casais que trabalham juntos precisam fazer, tá? É o primeiro ponto pra ou não destruir o negócio ou não destruir o casamento. Não destruir. Mas assim, a clínica ela tem 10 anos de história. Desses 10 anos, 5 anos, exatamente na metade, o Guilherme entrou, né? E hoje eu não me imagino tendo Na verdade, eu nunca me imaginei tendo um sócio. E hoje eu não me imagino sem ter ele como sócio, né? Eu brinco assim que as pessoas falam assim, como é que se o teu casamento não der certo um dia, como é que vai ser? Eu falei, a gente vai ter que continuar sendo sócio. Mas eu espero que o casamento continue dando certo, eu não casei pra terminar, né? Porque assim, o Guilherme, ele me complementa em coisas que eu não sou boa. E hoje eu compreendo isso, e isso faz com que eu tenha a liberdade de ser muito boa naquilo que eu já sou boa. Porque eu tenho... tempo e eu consigo gastar energia com aquilo que de fato importa, né? O Gui, ele sempre foi mais racional, ele é analítico, ele é metódico, eu sou sonhadora, visionária, né? Então, eu falo que todo visionário precisa ter seu integrador. O Gui é meu integrador, né? E ele entende que eu sou a visionária da vida dele. Então, assim, muitas ideias partem de mim, mas a execução e a forma como a gente vai desenhar tudo isso para acontecer parte dele. Mas óbvio que existe uma dificuldade quanto casal, né? A gente fala com o marido e fala com a esposa de uma forma que a gente não falaria com um colaborador ou com um colega de serviço. Então, precisa haver esse equilíbrio. E pra gente foi essencial a terapia de casal. Então, sempre que... Agora, até nesse momento, a gente não tá fazendo só terapia individual. Mas, em vários momentos, foi essencial para que a gente conseguisse se entender. Porque, por exemplo, eu sempre fui uma mulher independente, com energia masculina super alta e tudo mais. E aí, quando entra um homem na tua vida, tu já fica com 2 pés atrás. Quando ele entra dentro do teu negócio, tu fica com 1000 pés atrás, né? Então, eu tive que aprender a delegar, a confiar. E isso foi essencial para o crescimento do negócio. A clínica jamais estaria do tamanho que ela está se não tivesse a visão do Guilherme na hora da gestão. Porque eu não sou uma boa gestora, né? E olha, que eu tentei me dedicar, me debruçar sobre os números para tentar ser uma boa gestora, mas não tem como ser tudo dentro de um negócio, né? E que bom que eu tive a oportunidade de ter um marido que abriu mão da carreira profissional dele e decidiu que os meus sonhos seriam os dele também. Nem todo mundo tem essa possibilidade de, às vezes, ter um marido, e às vezes nem é bom que tenha, né? Porque na terapia vocês vão entender se vocês servem para trabalhar junto ou não. Então, cada um entender seu espaço é muito importante, né? Entendendo aquilo que pode somar. E olhar para o que o outro faz com admiração. Então, se eu não admirar aquilo que o outro faz, se eu não puder confiar, não tem como o negócio andar para frente. Então, quando eu olho pro Gui, eu falo, ele é o melhor administrador de todos. Né? Por mais que muitas vezes ele me diga não, porque imagina, o financeiro vem dele, né? Então, às vezes eu quero inventar uma coisa mirabolante na clínica e ele fala, não é o momento, agora nós não podemos. Eu preciso ter a maturidade de entender que aquele não vem do Guilherme, vem dos números. Os números não deixam a gente fazer aquela ação naquele momento. Isso foi o que eu mais demorei pra entender, porque quando eu era empreendedora sozinha, eu fazia tudo que dava na telha. Só que eu também acabava sofrendo as consequências das minhas decisões, né? O sonhador, o visionário, ele tem isso de fazer as coisas no ímpeto. Né, de não pensar muito, de ser muito intuitivo. Então, ele se coloca em situações bem complicadas. E quando a gente tem alguém sangue frio que analisa as coisas e fala, não, isso pode ser feito agora, isso precisa guardar, é muito bom. E quando os dois se unem, então, eles se tornam imbatíveis. Mas cada um tem que entender seu espaço. E o Gui tem que olhar pro que eu faço com admiração, da mesma forma eu tenho que olhar pro que ele faz com admiração. Entender a questão de não ser uma pessoa centralizadora, né? Durante muito tempo eu falava, eu sou centralizadora como se fosse uma coisa boa. Não. E aí tu aprende que não é. É uma fragilidade. É muito ruim tu ser uma pessoa centralizadora, porque tu precisa de outras pessoas. E até mesmo no dia a dia da agência, né? Eu e o Rafa juntos, é algo que começamos nós dois, né? Éramos só nós dois, agora a gente tem 2 colaboradores que trabalham com a gente. E no início eu era muito relutante a contratar pessoas, porque eu falava que, cara, mas é que ninguém vai fazer tão bem quanto eu faço. Cara, por favor, tomara que tenha alguém que faça melhor do que eu faço, entendeu? Meu papel ser justamente mais estratégico, ser justamente de gerir uma pauta, que é hoje, né? Ainda coloco muito a mão na massa, mas já temos 2 pessoas para nos ajudar, e aí tu vai vendo que, cara, não, tu precisa de pessoas, sabe? Ser uma pessoa que centraliza tudo
tu só vai te afogar cada vez mais Sim, nas e tu demandas. sabe que quando o Gui entrou pra empresa, tava prestes a fechar ela, assim. E não porque ela tava indo mal financeiramente, mas porque eu tava extremamente sobrecarregada. Então eu ganhava muito bem, mas eu tava entrando num burnout, assim, tava, sabe, indo triste trabalhar. Tava cansada, tava... E era porque eu tava me sobrecarregando de coisas que eu não queria delegar. Então era um fardo muito pesado pra eu carregar sozinha. Não era pra eu estar carregando sozinha já há muito tempo, mas eu não delegava. Porque não tinha nunca pessoas que eu confiava o suficiente. E eu comecei aprendendo a confiar no Guilherme e hoje eu confio num time gigantesco. Né? E coisa boa é ter alguém que faz algo melhor do que tu faz. Eu amo dizer para os clientes, não, isso aqui, não, fulana faz melhor que eu, não te preocupa. Isso aqui tu pode fazer com ela porque ela faz melhor que eu, né? E um dia eu ensinei e hoje ela passou de mim, né? E como é bom isso, Desapegar do ego, né? De que... E a gente só cresce, o empresário só cresce quando ele desapega do ego. Não adianta. Se tu é o bonzão sozinho, tu vai continuar sendo o bonzão sozinho por muito tempo. Não vai crescer e sozinho a gente tem limitações, né? Quando a gente cresce no coletivo, a gente, de fato, não tem mais... não tem régua pra crescimento, né? Top. Dali. E agora, entrando um pouquinho em redes sociais, tu comentou ali no formulário, né, que o estilo de vida vale mais que discurso. Como que tu replica isso na tua produção de conteúdo no Instagram e como que tu lida com a exposição digital? Olha que engraçado. Desafio. Eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa bem reservada. E aí quando eu falo isso, as pessoas ficam assim, nossa, mas tu mostra tanta coisa na rede social, eu não mostro quase nada. Eu sou, assim, muito estratégica na hora de escolher o que eu mostro ali. Porque, sinceramente, eu acho que se eu não precisasse estar nas redes sociais, eu não estaria. Porque eu me dedico pra estar ali. Tipo, é algo que eu luto contra mim. Faz esforço pra eu me estar. esforço, Eu sou comunicadora, eu gosto de conversar, mas eu gosto disso aqui, olho no olho. Pra mim, falar nas redes sociais, trazer a vida pessoal, estar sujeito à opinião de pessoas diferentes, que talvez não vão entender meu ponto de vista, que talvez eu não vou ter nem a oportunidade de justificar que aquele meu ponto de vista foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito em terapia. Então, assim, porque a gente cresce se preocupando com o que as pessoas pensam da gente, né? E ali a gente joga a nossa opinião, a gente joga o nosso estilo de vida e espera que as pessoas entendam, né? E... Eu comecei a usar as redes sociais pra vender, pra conseguir vender o meu serviço. E foi muito legal, assim, porque as pessoas passaram a me ver como uma influência. Muito antes de eu me enxergar como uma influência nas redes sociais. E hoje eu tento trazer bem a minha vida real, assim, mas de uma forma não muito engessada. Talvez vocês vão abrir meus stories hoje e vai ter tudo que eu fiz no dia. Talvez vai abrir no outro dia e não tem quase nada. Eu não sou uma pessoa constante ali, até porque eu não sou uma creator, eu não sobrevivo de conteúdo das redes sociais, apesar de que ele é muito importante pra mim. E eu acho que essa minha liberdade e essa compreensão que o público tem do meu perfil faz com que seja mais leve de estar ali também. Então eu sempre falo, quando eu estiver aqui, eu estou a fim de estar aqui. Hoje eu parei e quis criar conteúdo pra estar aqui. Tem dias que eu não tô tão bem, às vezes eu falo, ontem eu não estava tão bem e não quis aparecer aqui. Tem dias que eu compartilho só fotos, mas tem dias que eu compartilho mais vídeos. Tem dias que eu tenho vontade de falar, que eu tenho vontade de expressar a minha opinião. Tem dias que eu prefiro reter ela. Então, a Cássia, de fato... como que eu vou explicar? É uma Cássia mais contida, mais real. Ali, né? Então, às vezes, por exemplo, tem amigas minhas que falam, nossa, amiga, parece que tua vida é perfeita porque tu nunca compartilha nada ruim. Sim, eu escolho não compartilhar nada ruim. Isso não significa que não aconteceu. Agora mesmo nós tiramos uma semana de férias e tudo que podia acontecer, aconteceu. Quem olhou achou que minhas férias estavam maravilhosas. E os problemas não estavam acontecendo lá nas férias, estavam acontecendo aqui. Então eu passei as férias inteiras apagando incêndios que estavam acontecendo aqui nas empresas. Coisas que a gente não conseguiu prever, acidentes de trabalho, colaboradoras ficando doentes, a gente tendo colaboradores se demitindo durante as nossas férias, a gente tendo que realocar profissionais sem estar ali para fazer as entrevistas. Então, assim, uma série de coisas acontecendo e eu não compartilhei esse momento nas redes sociais, porque é uma escolha minha, muitas vezes, de não compartilhar a parte ruim. E quando eu compartilho algo que foi desafiador para mim, eu já compartilho no sentido de inspirar. Tem que ter algum aprendizado. Mas compartilhar só para mostrar que os meus dias também são difíceis, para mim não faz sentido. Quem é empresário sabe que minha vida não é perfeita. Sabe que eu também passo por dificuldades. Mas quando eu compartilho é no sentido de aprendizado, de fato. Então não é porque eu não compartilho as coisas ruins que elas não acontecem. Não, elas acontecem todos os dias. Né? Todos os dias a gente mata um leão. E é por isso que muita gente acaba se comparando, porque não tem essa noção Exato. de que o que elas estão assistindo ali é só um recorte. É um recorte. Eu escolhi o que eu quero mostrar. Exatamente. E eu acho que
tem que ser bem na linha que tu falou. Cara, eu não vou ficar compartilhando os perrengues do meu dia a dia, ou me lamentando, ou ai, que triste isso, porque aconteceu assim, assim. Não. No momento que tu compartilha algo ruim, algo difícil, tu já tem que compartilhar justamente trazendo de que forma tu pode ajudar as pessoas ou inspirar as pessoas que estão consumindo aquilo ali. Tu já traz com aprendizado. Mas eu acho que o que faz mais sentido mesmo é a gente fazer de forma leve, né? Enquanto tu falava, eu me identifiquei muito, assim, porque eu compartilho bastante da minha rotina também no meu Instagram. Mas eu compartilho no dia que eu tô bem e no dia que eu tô a fim de fazer. Nem, por exemplo, acho que faz 2 ou 3 dias que eu não posto nada, mas é porque não tava afim, não tava no momento bom pra aquilo ali. Eu não vou ficar me forçando a fazer isso, sabe? Sim. Eu não faço porque eu sou obrigada, eu faço porque realmente eu gosto muito de fazer. E faço com muita naturalidade, assim, é algo que tá na minha rotina e que eu gosto muito. Mas no momento que tu tá, te forçando a fazer aquilo ali, ou 2, criando uma realidade que não existe, é aí que complica, sabe? Eu acho que é aí que muitas pessoas acabam... Sim. A gente precisa entender a nossa essência, né? O que faz sentido. Por exemplo, esses tempos eu me questionei muito a respeito de falar mais sobre Cristo nas minhas redes sociais. Falei, poxa, eu sou influência pra tantas coisas e talvez eu sendo tão pouca influência pra Cristo. E aí eu entrei num conflito pessoal, assim, de que eu posto de tudo, mas não posto no versículo da Bíblia, não compartilho meu devocional. E eu fui conversar com um dos nossos pastores e eles falaram, Cássia, Deus conhece a intenção do teu coração. Quando for algo que Deus te chamar pra compartilhar, isso vai te gerar uma inquietação e tu não vai conseguir não compartilhar. Não te compara com quem tá fazendo. Talvez o chamado daquela pessoa seja falar do devocional dela todos os dias. Isso não significa que vai ser o mesmo que o teu. Talvez tu vai compartilhar teu devocional na maca com uma cliente, tu vai compartilhar de outra forma, tu vai compartilhar em ações, não necessariamente nas redes sociais. Então, eu tive que entender também, é muito importante a gente ter certeza da nossa identidade, tipo, da nossa essência, daquilo que nós somos chamados. Porque às vezes a gente entra numa de comparação e assim, não, se eu sou cristã, eu tenho que postar o devocional. Não, mas se eu sou cristã, eu tenho que fazer isso. Não, mas se eu me alimento bem, eu tenho que mostrar o que eu tô comendo. Não, mas se eu fui na academia hoje, eu tenho que mostrar que eu fui treinar. E nem sempre tu tá num bom dia pra fazer isso, né? Então, qual é o propósito por trás daquele post? Vai edificar, de fato, a vida de alguém? Vai trazer algum... Eu busco esse propósito por trás das coisas que eu faço, assim. Quando eu digo que eu sou religiosa, é nesse aspecto, assim. Tudo pra mim tem que ter um propósito por trás. Então, nunca vai ser só um simples post, nunca vai ser só a divulgação de uma marca. Eu quero saber quem é a marca, quem tá por trás, quem tá envolvido, no que eu tô me envolvendo. Em todos os âmbitos da minha vida, eu procuro fazer isso, assim. E flui muito bem. O alcance das minhas redes sociais, ele é muito alto. Pensando num perfil orgânico. E eu acho que é muito por isso, porque os meus seguidores, eles de fato veem verdade no que eu compartilho ali, sabe? E eu, de fato, procuro trazer coisas boas, coisas que geram algo bom no outro, assim, sabe? Que incentivam de alguma forma, enfim. Muito bom, muito bom. Agora, falando um pouquinho sobre o nicho da beleza e comportamento, enfim. E dentro até mesmo dessa linha da comparação que a gente fala, assim, das redes sociais, né? A gente tá vivendo também um período onde eu sinto, assim, que a beleza, a estética, ela tá sendo meio que separada da saúde. Não sei se tu entende. Então, tipo, a estética tá sendo vendida como algo que tu pode alcançar sem necessariamente ter saúde, como a gente falou. E como tu acha que a gente enfrenta esse desafio? Porque hoje a gente possui recursos que facilitam muito a perda de peso, né, por exemplo, mas que não necessariamente acabam agregando saúde pra pessoa, né? E aí tu fica naquele desafio. Não, tu não precisa te alimentar, treinar e cuidar do teu corpo de forma natural. Vai ali e faz uma lipo, vai ali e faz um preenchimento, vai ali e faz tal coisa. Então, as pessoas muitas vezes pulam essas etapas, né? De criar a base de uma boa saúde, de uma rotina, de hábitos que vão tornar ela uma pessoa mais saudável como um todo, porque justamente a publicidade vende que existe um atalho, que existe uma forma muito mais fácil, muito mais rápida de tu atingir aquele resultado, né? Eu sou totalmente contra essa visão de que dos atalhos pra estética, até porque não se sustenta, né? A pessoa que ela não cuida, é uma beleza que não é sustentável. Então tu vai ver ela magra por alguns meses, depois ela vai aparecer com sobrepeso de novo. Uma lipo resolve, mas se tu não mudar os teus hábitos alimentares, em 8 meses tu vai retornar de novo com as gordurinhas localizadas que te incomodavam antes. Da mesma forma,
todo o restante, o cabelo, a unha, enfim. Então, assim, essa busca por uma estética rápida, ela é rasa. Porque eu, quando penso em beleza, eu penso em beleza a longo prazo. Eu não quero estar bonita nos meus 30 anos, eu quero chegar lá com os 47 da minha cliente de hoje de manhã, com os 67 da minha outra cliente, bela, saudável, né? Quero que as pessoas me olhem e vejam, nossa, ela viveu bem, ela se alimentou, porque a gente consegue olhar na textura da pele, a gente consegue olhar na textura do cabelo, no tipo de unha, se a pessoa é saudável ou se ela não é. Então, essas máscaras que a publicidade cria de uma estética rápida, elas não são convincentes, sabe? Elas são momentâneas. E mais cedo ou mais tarde a pessoa vai entender que esses atalhos só fizeram ela gastar dinheiro e terem ali doses de beleza que logo se esgotam, sabe? A gente, quando pensa em beleza a longo prazo, ela tem que ser uma beleza sustentável. Então, ela vem de dentro pra fora. Não tem como, não. Não tem. Até quando a gente fala de sobrancelha. Eu posso fazer algumas sessões de exossomos, eu posso fazer micropigmentação na tua sobrancelha pra camuflar falhas. Mas se o problema for na tua tireoide, se o problema for de queda de fios, a gente tem que tratar de dentro pra fora. Senão tu vai ter pelos na sobrancelha por alguns meses, daqui a alguns meses tu não vai ter de novo. Então, em tudo, em qualquer área da estética, a beleza sustentável, ela vem de dentro pra fora. Até mesmo a gente recebeu aqui faz um tempinho já que a Cíntia veio, né? A Cíntia Machado. Que ela é uma doutora com foco em longevidade. A gente conversou muito sobre o Mounjaro. E aí ela falou, né, que o Mounjaro é um super medicamento. É um medicamento que não tem como a gente contestar o quão revolucionário, né? Ele vem sendo. Mas o problema é quando a paciente faz o uso, mas não muda o estilo de vida. Então ela vai ter o resultado ali por determinado tempo, pelo período que ela estiver usando. E depois ela vai se frustrar porque ela não mudou o estilo de vida dela. Então, ela voltou a comer mal, ela não pratica exercício, ela não conservou a massa muscular. Então, é bem isso que tu falou, assim. Saber que os procedimentos, eles estão aí pra nos ajudar e pra contribuir, pra aprimorar a nossa beleza natural. Isso aí. Mas não vai substituir nunca o cuidado com os hábitos que tu faz diariamente. Não tem como competir, né? A pessoa pode ter todo o recurso do mundo. Se a gente for comparar com alguém que se alimenta bem, que cuida da saúde da beleza de dentro pra fora, e normalmente é com essas que a gente se compara, né? Quando a gente busca os atalhos, a gente tá olhando pra quem? Pra aquele corpo maravilhoso da menina que treina todos os dias na academia. Daí a gente quer chegar naquele mesmo shape com o Mounjaro. Beleza, tu vai chegar, vai emagrecer, ele vai perder toda a massa magra, e daí depois, se tu não tiver os mesmos hábitos daquela menina na qual tu se inspirou, esquece. É algo que eu venho buscando muito, assim, me conscientizar. Porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, comecei a correr, isso ano passado. Comecei a me interessar mais pela corrida, e a corrida é aquele bichinho que te pica e tu só quer saber daquilo ali, né? Aí o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é começar a seguir um monte de gente que corre e tu só consome conteúdo daquilo ali. E aí quando tu vê, tu tá te comparando com uma pessoa que já corre maratonas, que corre há anos, e tu quer aquele resultado, mas pô, aquela pessoa vive por aquilo ali. Dieta, treino, principalmente a questão do treino. Eu acompanho várias influenciadoras. E aí, às vezes, eu me frustro. Tipo, hoje não deu tempo de fazer o cardio, hoje não deu tempo de treinar. Tipo, eu tô 2 dias sem treinar porque não rolou. Isso é muito raro, mas acontece. Daí tu fica assim, tipo, não deu tempo de treinar, cara. Mas aí tu abre o Instagram, tu olha pra aquela rotina, mas aí tu tem que lembrar, não, mas essa menina, ela só vive disso. Então ela tem o tempo de ir pra academia 1 hora e depois voltar e fazer mais 1h30, sei lá quanto tempo de cardio. Não tem como a gente querer, não tem como eu querer encaixar aquele estilo de vida dentro da minha rotina. E aí eu acho que esse é o principal problema, assim, quando a gente não tem consciência disso, né? Sim, bem isso. A gente precisa olhar pro nosso dia a dia e entender o que cabe dentro da nossa rotina. E no início vai caber, sei lá, 2 caminhadas na semana, né? Vai uma aula de spinning. Começa fazendo o que tu tem condições de fazer, né? Porque é muito bom a gente ter essas inspirações de pessoas que já chegaram no shape que a gente quer, que já tem o estilo de vida que a gente gosta, admira, enfim. Mas é bem importante a gente entender que não tem como comparar a página 1 com a página 45 de alguém, né? E normalmente é o que a gente faz. A gente compara com quem já chegou lá. Só que aquela pessoa também teve um trajeto, também teve o processo de chegar onde ela tá hoje. Normalmente a gente não olha pro processo, a gente só olha pro resultado final de qualquer comparação que a gente faça, né? Nunca é o trajeto, né? Então, isso é bem importante, principalmente quando a gente fala de estética e saúde. Então, tem essas questões. Eu fui diagnosticada com lipedema uns 4 anos atrás.
E de lá pra cá virou uma chavezinha na minha cabeça, assim, porque eu sempre fui magra, mas eu sempre tive as pernas muito gordinhas, com aspecto de excesso de dobras, aquele efeito casca de laranja, tinha muitas dores nas pernas, hematomas pelas pernas sempre. E eu nunca consegui encontrar causa, assim. A princípio era... tu tem sensibilidade nas pernas. É problema circulatório. É que a tua mãe tem varizes. Beleza, tinha questões circulatórias também. Mas mesmo treinando, mesmo me alimentando melhor, eu nunca conseguia a definição das pernas, que era uma coisa tão mais fácil para as minhas amigas. E aí rolava aquela coisa da comparação. Até que eu entendi que era uma característica de uma doença, né? E quando eu passei a olhar para o lipedema como uma doença e comecei a tratar, a cuidar da alimentação, a inserir a rotina de treino de uma forma que fosse benéfica para essa minha característica das pernas e tudo mais, eu comecei a ver resultado. E comecei a, de fato, ver mudanças no meu corpo. Ver melhorias nessa questão das dores, dos sintomas e tudo mais. E depois daquilo ali, eu pensei, meu Deus, como a gente é besta, né? A gente se compara. Eu lembro que uma vez eu quis fazer lipo nas pernas, não ia resolver nada. Ainda bem que o médico não quis fazer. Mas assim, sabe? Porque, de fato, a gente olhava pra perna de alguém... E às vezes, aquela nem é algo alcançável pra ti, porque são pessoas completamente diferentes, né? Com situações completamente diferentes de saúde também, né? Corpos diferentes. Tu nunca vai chegar num determinado corpo que tua composição óssea é diferente, tua composição muscular é diferente. E eu passei muito isso com lipedema, de olhar pra pessoas com pernas extremamente definidas e querer muito isso sem saber que eu tinha lipedema. Né? Então eu me culpava, fazia procedimentos, fazia drenagem, fazia um monte de coisa querendo chegar naquele tipo de perna e eu não conseguia, e aí isso me frustrava. Então hoje eu entendo, daí obviamente dentro do quadro doença, busquei os melhores especialistas, faço os melhores tratamentos pra isso e tô conseguindo chegar no resultado, mas ele é lento, né? E tá tudo bem ser lento. Porque eu sei que agora eu já identifiquei e que a longo prazo eu vou ter pernas muito melhores e mais saudáveis do que eu teria se eu não tivesse buscado ajuda e iniciado o tratamento agora. Mas é um processo lento. A gente já conectou com o último tópico. Né? Até a gente ia começar a falar sobre isso, né? Que tu compartilhou nas tuas redes sociais, quando tu descobriu e tudo. E conta pra gente como que foi receber o diagnóstico de lipedema. Quando eu recebi, eu não sabia muito do que se tratava. Era muito novo. Fazia, acho que 2 anos que tinha saído o CID da doença. É muito novo, né? Era muito novo. Agora tem o quê? 7, 8 anos. E eu, na época, não sabia muito do que se tratava, assim. E também não tinham muitos tratamentos. Então, a recomendação que eu tive foi, Cássia, é isso, é doença, não tem o que fazer, tuas pernas vão ter essas características pra sempre. A gente só pode intervir com algumas... medicações e hábitos, enfim, que vão melhorar um pouquinho os colaterais, vão diminuir um pouco as dores, os inchaços. Então, é meia de compressão, dieta desinflamatória, que pra quem não sabe é super restritiva. Quando a gente escuta dieta desinflamatória, chega a dar um arrepio na espinha, porque a gente pensa assim, não como mais carne, não como mais feijão, não como mais leite, corto o glúten. Era extremamente restrita. E drenagem linfática 2 vezes por semana, que é o tratamento conservador, né? E inicialmente eu comecei fazendo isso, durou 60 dias esse meu desespero aí. E eu disse, não tem como. Insustentável. Não tem como eu sustentar esse estilo de vida, não dá, tem que ter alguma outra solução. E aí, na época eu tava no grau 2, evoluindo pro grau 3. E se eu chegasse no grau 3, eu poderia fazer cirurgia, né? Que nada mais é do que uma lipoaspiração realizada por um especialista nesse tema, na região das pernas. E eu comecei a idealizar que eu ia fazer a cirurgia das pernas. Eu vou fazer a cirurgia do lipedema porque isso vai me trazer mais qualidade de vida. Só que o que acontece? Tu faz a cirurgia e ela não resolve. Ela limpa a casa, mas a casa volta a sujar. Então, tu investia horrores numa cirurgia, mas depois tu não sabia por quantos meses as tuas pernas iam permanecer com aquele resultado do pós-cirúrgico. E aí, foi quando lançaram a medicação Zepartida, né, o Mounjaro, e começou a se falar do uso dessa medicação para o tratamento de lipedema. E aí pode ser uma opção, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre, conversei com alguns médicos a respeito, mas era tudo muito novo, tinha poucos estudos ainda do uso dessa medicação para o tratamento do lipedema em específico. Mas eu conversei com o Dr. Tauã, que hoje é o médico quem me acompanha, e eu disse, Cássia, eu acho que é válida a tentativa antes da cirurgia. A gente pode ter bons resultados e pode não ter.
Mas a gente vai saber isso em 30 dias já. Então, não vai causar colaterais a ponto de se arrepender de fazer 30 dias de uma medicação antes de ir pra uma cirurgia. E eu fiz. Eu já tinha feito diversas dietas, eu já tinha emagrecido bastante em outros momentos da minha vida, mas as pernas sempre permaneciam iguais. Então, eu perdia peso de vários lugares do corpo, mas as pernas permaneciam inflamadas. E eu comecei a fazer o uso da tisapartida em baixas dosagens para específico o tratamento do lipedema e eu tive um resultado muito positivo. Então, em 30 dias eu já tinha tido um resultado absurdo, em 2 meses mais absurdo ainda, em 3 meses mais absurdo. Então, só pra você ter noção de coxa, eu perdi 16 centímetros. Caraca. É muita coisa, né? Quando a gente fala de tornozelo, bota, montaria, eu nunca tinha conseguido usar, né? Eu passei a usar no último ano, porque eu não encontrava bota que fechasse na minha panturrilha. E eu sempre fui magra, né? Então, assim, mas era aquela magra falsa, eu brinco, porque eu sempre usei calças e roupas que tapassem o visual das minhas pernas. Porque quando as minhas pernas apareciam, quando meu tornozelo aparecia, as pessoas já questionavam a minha saúde. Tá tudo bem contigo? Tá com algum problema de circulação? É normal o tornozelo tão inchado? Porque as pessoas ficavam preocupadas, né? Caía por cima do tênis na lateral E eu dizia, não, olha, eu acho que é normal. Minha mãe disse que eu sou canela grossa, que é de família. E não, na verdade não era lipedema, né? Então hoje eu consigo correr, que era uma coisa que eu não conseguia fazer antes, né? Doía muito, eu ficava cheia de hematoma nas pernas depois de corria 100 metros, aparecia hematoma. Porque aí tu lesiona o tecido que já tá inflamado, né? Sim. Então, essa semana eu ainda postei um vídeo saltando, né? Que tem gente que fala, quem tem lipedema não pode saltar. Eu falei, não, quem tem lipedema controlado pode. Então, foi um processo de desinflamação pra hoje saltar. Ontem eu inseri corda no meu treino também. Então, assim, são coisas que antes eu não conseguia fazer, né? Eu não conseguia saltar. E hoje eu consigo fazer porque o lipedema tá controlado. Então, eu faço uso de medicação. Até que exista uma medicação melhor para essa finalidade, eu vou permanecer com ela. E eu encontrei, de fato, um equilíbrio, assim, entre essa questão da saúde e do meu bem-estar, da beleza, enfim, num todo, né? E uma virada de chave foi o lipedema, porque eu comecei a olhar pro meu corpo com um pouco mais de respeito, no sentido de, não, peraí, não é porque eu sou magra que ele não precisa de cuidados, tem coisas aqui que eu tô deixando passar, né? Uhum. E faz toda a diferença. Gente, é coisa boa a gente ter disposição pra praticar tudo. E eu sempre fui uma pessoa ativa, que gostava de praticar esportes, que gostava de jogos, né? Que curte jogo coletivo. E eu deixei de fazer muita coisa por causa da dor nas pernas. E eu achava que era normal, que era devido à minha rotina de trabalho, de ficar muitas horas sentada. E claro, muito era por causa disso, mas também por causa dessa característica que eu até então não sabia que eu tinha. Uhum. Tá, e tu falou ali da rotina. Como que é a tua rotina de cuidados hoje, assim? Porque provavelmente antes a tua rotina era uma e depois que tu descobriu, tu teve que mudar muita coisa. Sim. Mudou totalmente a alimentação. Então, hoje eu me alimento muito melhor. Eu literalmente peso a comida pra comer. Não pra comer menos, mas olha que engraçado. Eu peso pra comer mais. Porque a gente percebe que a gente não come tanto quanto a gente acha que deveria comer, né? A medicação também afetou teu paladar, não, teu apetite? No início, sim. No início, ela afetou. Hoje, pra mim, ela e nada, assim, é a mesma coisa. Entendi. Até agora eu saí de férias, durante as férias eu não apliquei, e aí quando eu voltei de férias eu voltei a aplicar, e aí, tipo, não senti diferença nenhuma. É porque minha dose é muito baixa, ela não é uma dose pra perda de peso, ela é uma dose só pro controle da inflamação do tecido adiposo, né? Uhum. E que é um benefício que o Mounjaro tem em relação a outras canetas, né? E hoje eu treino 5 vezes por semana, né? Musculação. Faço cardio pelo menos outras 3 vezes. Então, eu gosto de fazer bike, né? Eu faço o meu cardio ultimamente tem sido bike. Porque a corrida não tá dando tanto tempo pra me dedicar. Mas eu gosto também. Então, quando eu tô na praia, quando eu tô na lagoa, que não tem academia e tudo mais, daí eu opto por correr. Quando eu tô com o maridão também, porque o Guilherme não gosta de pedalar, então ele opta pela corrida. E aí a gente vai organizando a nossa rotina dessa forma. Mas hoje eu tenho uma rotina de treinos, de cuidado com a atividade física que eu não tinha antes, que eu não priorizava antes. Eu sempre achava que eu não tinha tempo pra fazer. E hoje eu criei esse tempo, então o primeiro compromisso da manhã, ele é comigo mesma. E pra isso precisou que eu acordasse horas mais cedo, precisou que eu mudasse também e fosse dormir mais cedo. Então hoje eu nego muitos compromissos pessoais à noite, convites de amigos, eles já sabem, assim, que os melhores convites são sempre sábado à tarde, domingo à tarde, domingo no almoço. E quando é à noite, são sempre, normalmente, em final de semana, porque durante a semana a gente tem uma rotina de acordar muito cedo. Então eu não consigo mais me estender tão tarde. E as pessoas começam a entender que isso tá te fazendo bem, que isso é importante pra ti. E quando eu faço algum compromisso à noite, é tipo assim, beleza, eu chego às 7 na tua casa, mais 9h30, eu tenho que estar indo embora, tá? Então, tem combinados, assim, né? A gente precisa escolher as nossas prioridades. E
isso automaticamente reflete nos resultados. Uma medicação, ela não é milagrosa sozinha, né? Então, eu comecei a fazer uso da medicação para tratamento, mas eu também mudei totalmente meu estilo de vida. Eu inseri atividade física, eu ajustei a alimentação, eu permaneci fazendo as drenagens linfáticas 2 vezes por semana, que é essencial para quem tem lipedema. Não tem como ter lipedema e não fazer drenagem. Tem que ingerir muita água, né? Então é uma série de coisas, assim, que no início tu faz de forma muito intencional, literalmente cronometrada, com alarme no celular, e chega um momento em que teu corpo já entende que aquilo é importante, né? Hoje eu falo, se eu não quiser botar despertador pra ir de manhã pra academia, eu não preciso, porque meu corpo ele já sabe que 6h15 ele acorda. Então, assim, às vezes eu quero dormir um pouquinho mais e o corpo desperta 6h15, porque ele já entendeu a minha rotina, né? Então isso é muito bom. A mesma coisa a água, a mesma coisa todas as outras coisas. E quando tu fica sem, tu percebe que, cara, não, preciso voltar. Que nem, por exemplo, quando a gente sai de férias, que muda um pouco a rotina. Que tu não pesa comida. Tu sente direitinho, assim. Eu voltei de férias, me sentindo fraca, debilitada, assim, passei as férias inteiras comendo coisas aleatórias, não pesando a quantidade de proteína, não pesando a quantidade de carbo. E aí o corpo, ele acaba sentindo essa diferença, né? Com certeza. Qual o recado que tu daria pra uma mulher que sente que ela tá adoecendo por dentro, enquanto tenta manter uma estética perfeita por fora? Busca ajuda. Eu acho que o primeiro ponto é conseguir reconhecer que não está bem, né? Quando eu olho no espelho, eu vejo alguém bonita, mas eu tô cansada, tem algo errado, né? Eu sempre... O período menstrual, ele nos mostra muito isso. Não é normal uma mulher ter cólica no período menstrual. Isso significa que a gente tá inflamada, né? Não é normal a gente se sentir inchada no período menstrual. Isso significa que a gente tá inflamada. Então, se o que tu vê no espelho é uma mulher bonita, mas se existe esses indícios, já é sinal de que tu precisa de ajuda. Algo tá errado na alimentação, nas tuas escolhas, nos teus hábitos. E essa beleza que tu ainda enxerga por fora, ela vai aos pouquinhos se diluindo, até que chega um momento em que tu desaba. Então, nenhuma beleza vai ser sustentada externamente se internamente a gente não estiver bem. Tu consegue por um período, mas depois isso não se sustenta. Então, quando a gente fala em beleza sustentável, de novo, tem que ser de dentro pra fora. Eu tenho que estar bem lá dentro. Né? As nossas vitaminas, elas refletem em textura de pele, elas refletem em cabelo, elas refletem em unha, elas refletem em disposição, né? Em uma série de coisas. E coisa boa é a gente conseguir entregar bastante nas nossas escolhas, entregar com qualidade no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, e ainda se sentir bonita. Então, assim, essa eficiência em tantas coisas ao mesmo tempo que todo mundo me questiona, vem justamente por causa desse equilíbrio. Porque quando eu não tô bem, quando eu não tô saudável, não tem como haver um equilíbrio. Né? As coisas, elas vão despencando. Então, tem que buscar ajuda. Né? Começa com a terapia, conversa com as amigas a respeito, marca um médico, faz teus exames. Meu Deus, gente, exame de sangue. Olha como é que tá tuas vitaminas. Quando foi a última vez que tu fez exames de fato completo? Porque o hemograma, ele não aparece tudo, né? Eu fiz, esse dia eu fui pro hospital e eles fizeram exame de sangue, tá tudo certo. Não, é um exame de fato, um check-up, né? Quando foi a última vez que tu foi ao ginecologista e pediu, eu quero uma lista de todos os exames, né? Então, assim, isso é muito importante pra saúde da mulher. E pra saúde do homem também, né? Mas quando a gente fala em mulher, em tantas tarefas, em tantas coisas ao mesmo tempo, não tem como a gente ser... como a gente chegar numa plenitude sem conseguir equilibrar saúde, beleza e bem-estar, né? Tudo é importante. A saúde é importante, a gente se sentir bem é importante, a gente se sentir bonita é muito importante, mas tem que haver um equilíbrio entre tudo isso. Perfeito. Muito bueno. Agora nós estamos, então, nos encaminhando pro final e a gente vai fazer algumas perguntinhas rápidas. É tipo um bate-bola, tá? Tu vou começar passou, e tu... Isso. Tá. Independência ou parceria nos negócios? Parceria, gente. Parceria. Disciplina ou motivação? Ai, os dois. Ah. Pra mim, os dois. Não tem como escolher um só. Um livro. Um livro. A Bíblia. Ó, boa resposta. Muito bom. É o único que eu leio, vocês acreditam? Eu ganhei tantos Sério? livros de presente e eu acabo sempre voltando pra Bíblia. Muito boa Eu sou resposta, hein? britinhosa, assim, com livro. Perfeito. Me perdi. Aqui. A melhor forma de aprender? Conectando.
Boa. Ser respeitada ou ser admirada? Respeitada, sempre. Algo que doeu na hora, mas depois mudou a tua forma de pensar e de lidar com as coisas no dia a dia. Que doeu na hora e depois mudou. Acho que os nãos de Deus. Boa. Perfeito. Muy bueno. Deixa aí pra nós as tuas redes sociais, né? Faz aí o teu jabá pro pessoal te acompanhar, te seguir nas redes sociais. Bora. Bom, gente, então nos sigam aí nos perfis. A gente tem o Cássia Trotti, que é o meu perfil pessoal, que é onde eu trago um pouquinho de tudo que acontece no meu dia e de como é essa gestão de todos esses negócios. Então, ali vocês vão encontrar um pouquinho, literalmente, de tudo da Cássia humana, da Cássia empresária, da forma como eu compartilho a minha fé, as minhas decisões e tudo mais. Tem o perfil da estética.cassiatrotti também, que daí ali vocês acompanham de forma mais institucional tudo que nós temos na clínica, quais são os serviços que a gente oferece, quem é o nosso time e tudo mais. Tem o Instagram do Simbi, que tá nascendo, então, né, que é o sindicato, tá chegando aí em Novo Hamburgo agora, a gente inaugura a sede nos próximos dias. Que é um filiado da Fecomércio, então a gente tá dentro do sistema Fecomércio, é muito legal. E as redes sociais do Enjoy Beauty, né, que tem edição esse ano. Com novidades. Com muitas novidades, né, um evento ainda maior, ainda melhor, com nomes sensacionais, tenho certeza que vocês vão amar tudo que nós temos preparado pra vocês. Legal. E é isso, acho que são essas 4 redes sociais aí que se resumem um pouquinho de tudo que a gente faz, e ali vocês vão conseguir acompanhar todas as novidades, tudo em tempo real, porque sempre que possível eu estou ali. Quando dá, a gente tá. Quando dá e quando a gente quer também, né? A gente tá ali mostrando um pouquinho desse dia a dia, de como tudo acontece. Show. Perfeito, eu acho que era isso. Camilota, tem algo a dizer? Não, somente agradecer a presença, o teu tempo. A gente sabe, né, como a gente bem conversou, que é uma correria, né? Então a gente agradece pelo teu tempo, por ter vindo aqui, foi muito gostoso. Muito bom. Muito bom leve. conversar contigo. Muito obrigada pelo teu tempo, por estar aqui conosco. E é isso. Meu ponto, ele está ali na frente. É toda quinta-feira ao meio-dia? Rafael, ou às 7? Rafael. Meio-dia? Ok, a RP Cerati confirmou. Toda quinta-feira ao meio-dia sai um episódio de podcast. E é isso, gente. Nos acompanhem nas redes sociais. Sigam a Cássia Trotti, acompanhem ela também. E muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Beijo. Tchau. Tchau.